na carta aos Efésios. Temos falado sobre essa nova comunidade criada em Cristo Jesus, que é a igreja. Estamos falando sobre os novos valores, os novos padrões que Deus estabelece para a sua igreja, os quais precisamos não só conhecer, mas precisamos divulgar. Afinal de contas, a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. É a igreja que freia o mal neste mundo. É a igreja que proclama as verdades benditas de Deus e que faz com que não só as pessoas creiam e sejam transformadas, mas mesmo aqueles que não creem para a salvação sejam impactados por essa verdade, sejam levados à reflexão e assim possam mudar algumas coisas em suas vidas e assim fazer do nosso mundo um mundo melhor. Quando proclamamos as verdades de Deus, quando vivemos essas verdades, nós fazemos o mundo ao nosso redor um mundo melhor. Então, vamos entender um pouco mais a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas enquanto igreja. Efésios capítulo 4, a partir do verso 25 até o verso 29. O texto nos diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Irmãos, na semana passada nós começamos a tratar, sobre essa questão dos valores, da santidade na relação da igreja, na vida dos crentes, e na semana passada nós tratamos sobre a teologia, sobre a fundamentação teológica desses novos valores. Mas hoje, a partir do verso 25, Paulo ele sai do tratado teológico, da fundamentação moral e espiritual, da boa conduta, e ele parte para a parte prática. Então ele vai dizer, olha, não é uma questão apenas de conceito. A vida cristã, ela não é totalmente mística. Ela não é uma coisa que é apenas um ritual, que é apenas aquele momento em que você está no culto, em que você canta, em que você ora, em que você lê a palavra, em que você ergue a mão, fecha os olhos, chora, se emociona, e saindo dali você vive de qualquer jeito. A proposta da vida cristã é uma proposta prática. O Deus que nos chama a um relacionamento com Ele é um Deus que quer que a gente viva esse relacionamento aos olhos daqueles que estão ao nosso redor. Então, Paulo diz, olha, não é apenas a crer em Jesus, não é apenas criar expectativa de perdão de pecados e de vida eterna. A vida cristã é uma mudança de comportamento, é um comprometimento com o Deus que é santo, de modo a trazer a santidade de Deus para a vida diária. Para qual parte da vida, pastor? Para todas as partes da vida. Em que lugar, pastor? Em todos os lugares. Então, houve um tempo, e eu não sei exatamente como é que isso surgiu, no meio da igreja, em que começou-se a separar a vida devocional, a vida espiritual, das atividades seculares. Então, quando eu estou na igreja, eu estou fazendo a obra espiritual. Mas quando eu saio, termino o culto e eu vou para a minha casa, vou para o meu trabalho, para as minhas atividades, então essas atividades são seculares. E quando eu crio esse conceito, então, na atividade secular os valores são outros. Na atividade secular eu tenho que agir de outra forma. Na atividade secular, a guerra é outra, tem que lutar com outras armas. E aí eu não só deixo de glorificar a Deus com o que eu faço no meu dia a dia,
Mas, ao invés de construir pontes para que aqueles que não creem em Deus venham a crer, eu construo muros. Porque a pessoa que me vê na igreja e depois me encontra lá no meu trabalho, na atividade, no meu dia a dia, ela olha e diz assim, ué, mas não era a mesma pessoa? Como que pode ser tão diferente? Então, Paulo está mostrando exatamente isso. A vida cristã, ela é vivida em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares onde nós estamos, no meu trabalho, na minha casa, na minha comunidade, quando eu estou comandando os meus funcionários ou quando eu estou cumprindo uma ordem do meu patrão. Eu preciso viver a santidade de Deus. Eu preciso viver os valores de Deus ali, para que eu glorifique a Deus. Paulo diz, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, isso tem que estar em todos os lugares, em todas as áreas da minha vida, em tudo que eu faço. Eu preciso estar fazendo para Deus. E aí, nessa toada, Paulo ele vai pontuar alguns temas aqui, né? Ele vai falar de forma prática. E é interessante porque quando ele vai abordar esses temas, ele não apresenta apenas uma lista de coisas que não podem. Para cada coisa que ele diz, olha, que você precisa parar de fazer, ele mostra qual é o outro lado, o que você precisa fazer. Então, não basta apenas deixar de fazer o que é errado. É preciso estar comprometido em fazer o que é certo. Não basta apenas deixar de falar o que é errado. É preciso estar comprometido em dizer o que é certo, fazer o uso correto das oportunidades que nós temos. E aí, ele começa logo no verso 25, ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Vejam, Paulo está falando à igreja em Éfeso, a igreja que estava na cidade onde havia um dos templos pagãos mais famosos, o grande templo da grande deusa Diana dos Efésios. Foi lá que Paulo quase morreu. Então, ele está dizendo, olha, vocês vieram da mentira, a mentira da idolatria. A idolatria é a maior de todas as mentiras. A idolatria desviou e pôs a perder o povo de Israel. A idolatria tem posto a perder os homens ao longo da história. A idolatria, ela é irracional. Né? O profeta diz que o homem vai na mata e corta uma lenha. Chega e divide aquela lenha no meio. Com uma parte dela, ele faz fogueira e ele aquece o alimento, ele se aquece. A outra parte, ele talha, faz um Deus e se prostra diante dele. Não faz sentido, é o que Paulo está dizendo. Não é racional. Não é racional esperar que algo material produza algum efeito espiritual em nós. Isso não vai acontecer. Mas mesmo assim somos tentados, como seres humanos, corrompidos pelo pecado, que tivemos a morte do nosso espírito e, portanto, passamos a ter a nossa alma estimulada apenas pelos estímulos vindo do corpo, do mundo material. Somos naturalmente inclinados a buscar o poder vindo daquilo que a gente pode ver ou tocar. E isso tem entrado nos arraiais evangélicos também. Né? Quando nós pensamos no evangélico que condena o católico porque ele se dobra diante de uma imagem e coloca um copo d'água na frente do radinho na hora da oração da Ave Maria, mas esse mesmo evangélico coloca o copo na frente da televisão na hora que o pastor está orando, não é? Que leva uma figurazinha da Arca da Aliança para casa, uma chave benzida, uma rosa ungida, uma fita. Não é a mesma coisa? Então, é isso. Paulo está dizendo, olha, vocês viviam na mentira, mas o evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo libertou vocês da mentira. Ele diz, então, rejeitem completamente essa mentira, porque a mentira não é de Deus. O nosso Deus é o Deus da verdade.
Jesus diz assim, olha, vocês têm, né, João 8,44, vocês têm por pai o diabo, e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é mentiroso, desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Então, não vamos falar a mentira. Nós vamos falar a verdade. Vamos nos comprometer em viver a verdade. É disso que Paulo está falando. E ele diz, olha, se nós temos a responsabilidade de vivermos a verdade, de falarmos a verdade, porque somos do Deus da verdade, e se, portanto, devemos praticar essa verdade com todas as pessoas, porque são nossos semelhantes, ele diz, mais ainda, com aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Então, ele vai dizer, olha, falem a verdade uns aos outros, por quê? Porque somos membros uns dos outros. Então, se eu tenho compromisso, preciso ter compromisso em viver e em falar a verdade em qualquer tempo, porque o meu Deus é o Deus da verdade, se eu preciso praticar a verdade com aquele que é de fora, aquele que não tem compromisso nenhum com Deus, aquele que está comprometido com a mentira, mesmo assim, eu preciso tratar com ele com verdade, Paulo diz, mais ainda, quando você lida com seus irmãos em Cristo. Praticar a mentira com os nossos irmãos em Cristo é prejudicar, é comprometer a saúde espiritual da própria igreja, do próprio corpo em que nós pertencemos. Então, não tem lugar para mentira. Agora, irmãos, quando nós falamos a respeito disso, a gente precisa entender que há uma facilidade enorme de nós nos corrompermos. A corrupção, ela é como aquela brincadeira que os jovens costumam fazer nos acampamentos, né? Coloca aquela lona, né, no declínio, joga sabão e depois senta e deixa o corpo escorregar. A corrupção, ela é assim, a gente vai fácil nela. A gente precisa entender que tudo em nós, tudo no homem natural, rejeita Deus. Fazer a vontade de Deus vai ser sempre um esforço. Então, não dá para negociar com o pecado. Eu me lembro, no início da minha caminhada cristã, a gente tinha um grupo de jovens muito dinâmico lá na PIB de Mendes, e às vezes eu chegava, né, ou a gente estava numa conversa, e aí alguém chegava, um dos jovens mais atrasados, né, alguém ia fazer uma piada, fazer alguma coisa, falar alguma mentira, enganar a pessoa, né, aplicar uma peça nela. Aí, aquele jovem virava para mim e falava assim, Assis, é isso mesmo? Por que ele falava isso? Porque ele sabia que eu não ia concordar com a mentira, não importava a graça que ela tivesse. Porque ou a gente diz não para o pecado, ou hoje você cede um pouquinho porque é engraçado. Amanhã você cede mais um pouquinho porque é interessante. Você abre mais um pouquinho porque é lucrativo. E daqui a pouco, a mentira, o pecado, abraçou você de uma tal forma que você não consegue se livrar dele. Não se negocia com o pecado. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que procede, o que ultrapassa esse limite, é de procedência maligna. Não falem mentira uns para os outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Olha, Paulo aqui, ele torna robusta essa orientação, né? Irai-vos e não pequeis. Bom, então a gente pode se irar. A gente pode se irar. Na verdade, em alguns casos, nós deveríamos nos irar mais do que nos iramos. Porque existe dois tipos de ira. Existe uma ira que ela é justa e existe uma ira que é injusta. Então, a ira injusta é aquela ira que ela é fundamentada nos nossos desejos egoístas, nos nossos caprichos. É aquela ira que ela se manifesta porque a minha vontade não foi feita. Essa ira é injusta. Essa ira não deveria estar em nós. Agora, existe uma ira justa. Quando nós vemos a maldade, quando nós vemos a injustiça,
quando nós vemos alguém prejudicando o outro, quando nós vemos a justiça sendo negada ao justo, quando nós vemos aquele que é fraco sendo lesado, sendo prejudicado por aquele que é forte, isso precisa produzir ira nos nossos corações. Porque essa é uma ira justa, é a ira que não se acomoda diante do erro, é a ira que não pode olhar para a mentira, para o mal e não se manifestar. Então, essa ira é uma ira justa. Talvez a igreja não tenha criado, ou não esteja criando, maior impacto na sociedade, porque está se irando demais com aquilo que não deveria e se irando de menos com aquilo que deveria. Mas ele diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, mesmo quando a ira ela é justa, eu não posso permitir que ela ultrapasse o limite da justiça de Deus. Eu não posso fazer justiça com as minhas mãos. Eu não posso extrapolar o limite. Vocês podem até se irar, se a ira for justa, mas não pequem. Não é porque o motivo de você estar irado é justo que você pode fazer o que você quiser. A santidade de Deus é o padrão. Então, bom, tem muita coisa injusta acontecendo nesse mundo, mas eu não posso sair por aqui catando as pessoas pelo peito da camisa, pegando um porrete, batendo em alguém. Não posso fazer isso, porque isso não é justo. Então, eu preciso buscar esse entendimento da vontade de Deus. Eu preciso viver a vida que comunique Deus às pessoas. Ficar calado diante do que é errado, é errado. Mas quando eu abro a minha boca, eu preciso abrir minha boca da forma correta. Porque senão, em nome da verdade, eu firo, eu magoo, eu ofendo, e aí, ao invés de construir ponte, eu construo muros. Não posso fazer isso. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha ira, mesmo que ela seja justa, ela precisa ter um tempo de duração. Ela não pode se perpetuar, porque se ela se perpetua, ela cria raízes de amargura no meu coração. Então tem que ter um tempo. Eu me iro porque aquilo é errado, eu identifico aquilo que deve ser feito para mudar aquilo, se houver alguma coisa, eu oro a Deus, eu coloco as coisas diante de Deus e eu alivio o meu coração. Eu não posso manter o tempo todo o coração angustiado, irado por causa daquilo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não, o nosso dia tem 24 horas. Eu tenho certeza que os irmãos já viveram isso. A gente dorme com um probleminha pequenininho. À noite, parece que colocaram fermento naquilo. Aquilo povoa o nosso inconsciente, povoa os nossos sonhos, e quando a gente acorda de manhã, parece que o mundo está acabando. Né? Conselho para os casais: nunca durmam brigados. Porque, às vezes, é uma coisinha boba, que se você chega ali à noite, antes de dormir, né, chama aqui, vem cá, meu amor, vamos conversar aqui, olha, você me desculpe, acabou. Não fez isso. Deita na cama, o sono não vem. Aí, aquele problema, você começa a imaginar qual é o desdobramento ruim dele. E o outro desdobramento. E quando você levanta de manhã, você está quase divorciado. Por quê? Porque você deixou o problema crescer demais. Ele só cresceu na sua cabeça. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolve logo isso. Se livra da ira. E não dês lugar ao diabo. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo porque o nosso inimigo, ele não dorme. Eu tenho dito isso, né? A gente pode chamar o diabo de muita coisa, não pode chamar ele de preguiçoso. Ele trabalha o tempo todo. Ele está sempre buscando alguém que esteja nutrindo uma ira no coração, porque a ira, ela nos leva ao limite entre a justiça e a injustiça. E aí o diabo, ele fica ali, esperando a oportunidade
para poder criar aquela situação e fazer com que você dê o passo e ultrapasse a linha da justiça para o lado da injustiça. Quando você faz isso, pronto, você fez crescer o seu problema, você fez crescer o problema das pessoas que estão ao seu redor, você angustiou mais seu coração, você entristeceu o coração de Deus. Só quem ganhou foi o diabo. Então, existe ira que é justa. Existe aquela que é injusta. Se é injusta, já dobra o joelho, já pede perdão, Senhor, limpa o meu coração. Se ela é justa, não deixe que ela dure mais do que o necessário. E não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse texto, a gente precisa dar uma atenção para ele, né? Aquele que furtava. Não é o pivete, o batedor de carteira, não. O que o texto está falando é sobre aquele que tem ganhos de forma ilícita. Aquele que tem vantagem, que tira vantagem indevida sobre os outros. Aquele que tem ganho onde não deveria ter. É disso que o texto está falando. É aquele que é desonesto. Então ele diz, olha, se você vier ganhando a vida assim, não faça mais isso. Trabalhe. Ganhe de forma honesta o seu dinheiro. Se aplique, faça bem feito. Eu tenho dito que se os evangélicos levassem a sério textos como esse, todo patrão ia querer ter empregado evangélico. Porque não ia precisar ficar de olho nele. Ele ia trabalhar tão aplicado na frente do patrão quanto longe do patrão. Não ia precisar ficar preocupado com o rendimento dele, não, ele ia querer fazer o melhor, porque ele trabalha para Deus. Ele quer glorificar o nome de Deus. Infelizmente, não é assim. Então, o texto está dizendo, olha, trabalhe, se aplique para que você ganhe o seu dinheiro de forma honesta, consiga suprir as necessidades da sua casa, as suas necessidades, e ainda tenha com que repartir com aquele que não pode ter ganho, porque ele tem dificuldades, ele tem necessidades, ele está doente, ele tem uma limitação física ou alguma outra limitação, ou naquele contexto era uma viúva que não tinha filhos e que não podia sustentar. Trabalhe, se esforce, para que você possa honestamente ganhar o seu pão e ainda ter com o que repartir com o outro. Isso é um princípio de prosperidade, meus irmãos. Quando nós conseguimos gerir bem aquilo que nós temos e conseguimos repartir, conseguimos socorrer aqueles que têm necessidade, aquilo que está nas nossas mãos prospera. É um princípio de Deus. Alguém já disse que dinheiro é igual esterco, né? Se você espalha, ele aduba e produz. Se você acumula, ele dá mau cheiro. Então, eu preciso ter um compromisso com o trabalho, eu preciso ter um compromisso com a verdade, eu preciso me aplicar, preciso fazer as coisas com excelência e preciso abrir o meu coração. Preciso estar sensível à necessidade dos outros. A gente passa pelo sinal, uma pessoa está ali pedindo um dinheiro, alguma coisa, né? Aí você dá o dinheiro para ele, aí depois você descobre que ele está pegando aquele dinheiro, está comprando droga, está fazendo uma coisa, está fazendo outra, aí o coração fica doído, né? Não dou mais dinheiro para ninguém. Bom, eu preciso descobrir a forma certa de ajudar. Mas tem pessoas ali que estão realmente necessitando. Tem pessoas ali que não estão pedindo para te passar a perna, estão pedindo porque elas estão com fome. Existem muitas pessoas que realmente estão necessitando de serem socorridas. Não é porque o mal se instalou na sociedade que eu vou deixá-lo endurecer o meu coração. Então, eu preciso ser honesto, preciso ser aplicado, preciso fazer as coisas com excelência, ganhar meu pão dignamente e preciso socorrer aqueles que estão necessitados. Por fim, verso 29, porque depois Paulo continua nessa toada, mas ele faz
um intervalo aqui, ele abre um parêntese aqui no meio, no verso 30, para falar sobre a nossa relação com o Espírito Santo. E sobre isso nós vamos falar na próxima semana. Mas no verso 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A respeito do que Paulo está falando aqui? Nos versos seguintes, e particularmente no capítulo 5, Paulo ele vai pontuar um pouco mais, vai tratar um pouco mais a questão dessa torpeza, né, no falar. Ele também trata sobre isso quando escreve aos Colossenses. Mas essa palavra torpe, ela tem duas conotações. A primeira delas é quando trata sobre a imoralidade. Então, quando o apóstolo ele aborda esse assunto, ele está falando isso dentro de um contexto social em que a imoralidade era vista como uma coisa normal. Os templos pagãos, eles tinham as chamadas prostitutas sagradas. Então, o relacionamento com essas prostitutas sagradas, na crença deles, traria fertilidade para as suas plantações, para o seu gado, para os seus negócios. Então, assim era tratada essa imoralidade. E nas conversas do dia a dia, aquilo que a gente vê com tanta tristeza hoje, não era diferente antes. As piadas, as brincadeiras com a imoralidade era algo comum. Então, quando a gente lança esse olhar para o passado, a gente começa a entender que a igreja primitiva, ela não teve mais facilidade do que nós hoje. Né? Parece, quando a gente olha para a sociedade nossa hoje, a gente diz assim, olha, nunca foi tão ruim. Né? Hoje é impossível, eu ouço muitas vezes crentes dizendo isso, né? É impossível, pastor, nós mantermos os mesmos valores. É impossível, pastor, nós mantermos os mesmos discursos. É impossível, pastor, criarmos filhos da mesma forma. É impossível, pastor, manter uma vida totalmente santa. Como assim impossível? Nós estamos vivendo um contexto em que o cristianismo é a maioria no nosso país. Então, bom, pastor, mas cristianismo tem um monte de coisa dentro desse saco aí, realmente. Mas, mesmo assim, os valores cristãos, eles estão permeados na nossa sociedade. As pessoas podem não querer praticar, mas elas sabem o que é certo e o que é errado. Nos tempos da igreja primitiva, não. É esse pequeno grupo que está crescendo no meio dos pagãos, em uma sociedade completamente depravada. Então, se eles conseguiram avançar, a gente consegue. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Que tipo de vocabulário que eu estou utilizando? Eu estou apenas reproduzindo aquilo que eu vejo na televisão? Porque agora virou moda. Antigamente nós tínhamos a censura. Então tinha censura para os filmes que vinham de fora, tínhamos a censura para os filmes que eram produzidos no mercado nacional, tínhamos a censura para aquilo que era dito nos programas ao vivo. Agora não. Agora qualquer um fala o que quer, do jeito que quer. Parece que só há alguma censura nos jornais. Então eu vou reproduzir tudo aquilo que eu ouço? Irmãos, com tristeza, eu tenho visto na boca de crentes, de líderes de nossas igrejas, às vezes de pastores, piadas imorais, palavras vulgares, palavras imorais, como se isso fosse uma coisa natural. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que servir para edificação, para comunicar graça àqueles que a ouvem. Então eu preciso policiar o meu vocabulário.
Ah, é uma gíria nova que está saindo aí. Todo mundo está usando. Tá, não tenho nenhum preconceito com gírias. A gíria é um empobrecimento, né, do vocabulário. Né? Às vezes, uma expressão, ela quer dizer um monte de coisa. Né? O tal do já é. Já é serve para tudo. Né? Então, vamos no culto? Já é. Ok? Vai, mas, bom, o já é, ele não tem nada de imoral, ele só é um empobrecimento. Agora, existem gírias que elas são imorais. Eu preciso perguntar qual é a origem, o que isso significa? Porque senão eu estou usando porque todo mundo usa. E, meu Deus do céu! Irmãos, eu confesso para os irmãos, eu tenho visto aqui em Juiz de Fora muito mais, com muito mais intensidade, com muito mais frequência, o uso de gírias imorais na boca de evangélicos do que eu vi em outros lugares. Isso tem me criado um desconforto muito grande. A gente precisa mudar esse quadro. Não é porque todo mundo faz que é certo, todo mundo não vai para o céu, todo mundo não agrada a Deus. Então, precisamos pensar nisso. Agora, a palavra torpe, ela tem um outro sentido. Não é apenas o sentido da imoralidade, mas é o sentido da objetividade. Saia da vossa boca apenas aquilo que for bom para a edificação, para comunicar graça àqueles que ouvem. Bom, então agora eu não estou falando apenas de palavra imoral, eu estou falando de palavra desnecessária. Né? O fofoqueiro é terrível. Ele ouviu um negócio que ele achou interessante, né? Aquela coisa picante, e aí ele não consegue se conter, ele tem que falar para alguém. Enquanto ele não falar, a satisfação dele não é completa. Aquilo que eu vou falar é verdade mesmo? Eu tenho certeza que é verdade? Não sei, né? Alguém falou que o outro falou e a coisa chegou para mim e porque eu acho interessante eu passo para frente. Não sei se é verdade. Será que é útil? Aquilo que eu vou dizer vai ser útil para a pessoa? Vai ser algo que vai produzir alguma coisa de bom na vida dela? Não, porque se não vai produzir, eu vou falar para quê? Só para estimular ela a passar para frente também? Aumentar o número de fofoqueiros? Bom, é verdade? Não sei. É útil? Não sei. Vai edificar a pessoa? Vai fazer com que ela cresça, com que ela esteja mais perto de Deus? Vai torná-la uma pessoa melhor? Se essas respostas não são positivas, para que eu vou falar? Pastor, mas eu sou comprometido com a verdade. E aí pega a verdade e fala a verdade de qualquer jeito, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e aí a verdade vira uma ferramenta de ferir as pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que você não tenha plena convicção de que vai abençoar aquele que está ouvindo. É melhor ficar com a boca fechada. A Bíblia diz que a gente precisa ter sabedoria no uso da palavra. Tiago fala sobre o uso da língua, né? Um pequeno músculo, né? Dentro da nossa boca, no meio do corpo, mas é como uma labareda de fogo, incendeia uma floresta. Irmãos, Deus nos deu uma pista. Eu digo assim, a gente olha para a criação de Deus, Deus nos ensina com a criação dele. Ele deu para a gente 2 orelhas e uma boca. Se a gente praticar pela proporção, ouvir o dobro do que a gente fala, a gente já vai garantir que muito problema vai ser evitado. Eu preciso ser pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para mirar. É vida prática. Não dá para ser servo de Deus, não dá para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para cultuar a Deus, e quando a gente sair daqui,
a gente viver e praticar aquilo que está contrário à vontade de Deus. A vida cristã, ela ganha sabor. A vida cristã, ela ganha cor, ela ganha vida, quando a gente coloca em prática no dia a dia e vê no dia a dia os resultados de viver segundo a vontade de Deus. O nosso desafio é para sermos melhores a cada dia. O nosso desafio é para cada dia buscarmos estar mais próximos daquilo que Deus propõe para nós, a semelhança de Jesus Cristo. Tem muita coisa para mudar? Tem muita coisa. Mas se a cada dia eu vencer um degrau, daqui a pouco eu estou bem alto. Esse é o desafio para nós. Somos igreja de Cristo. Temos a responsabilidade de cuidarmos, de edificarmos, de aperfeiçoarmos uns aos outros. Temos a responsabilidade de testemunharmos do amor de Deus para esse mundo. Somos igreja de Cristo. O povo que Deus criou para a glória dele. Precisamos viver isso com responsabilidade. Que Deus nos ajude a fazê-lo, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos nos colocar de pé mais uma vez. Jonatas pode nos conduzir, por favor, em mais um cântico. Enquanto isso, nós vamos orar. Deus amado e bendito, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Porque às vezes, Senhor, por conta de tanta corrupção que há ao nosso redor, nós chegamos até a acreditar que nós estamos vivendo uma vida muito santa. E às vezes não estamos, Senhor. Nós estamos apenas com um referencial errado. Então ajuda-nos a voltarmos nossos olhos para a Tua palavra. E ao invés de querermos nos assemelhar àquilo que acontece ao nosso redor nesse mundo mau, ajuda-nos a assumir o compromisso de vivermos a santidade e nos apresentarmos como padrão de santidade para esse mundo torto. E enquanto caminharmos nessa direção, nesse comprometimento contigo, enche o nosso coração da Tua alegria, Senhor. Porque a nossa alegria não pode vir das coisas que não têm conseguido alegrar nem aqueles que não Te conhecem. A nossa alegria vem do Senhor, do compromisso contigo, da comunhão contigo, do sabermos que estamos fazendo a Tua vontade. Então, ajuda-nos a desfrutarmos dessa alegria e assim testemunharmos para esse mundo mau o quão bom é viver a santidade contigo. Trata o nosso coração, Senhor Deus, usa as nossas vidas. É a oração que eu Te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Permaneça de